Olá galera, aqui é o Ingresso Geek, meu nome é Jonas, essa é a Nath, minha esposa, está aqui para me ajudar a fazer mais um vídeo, trazer mais um conteúdo bacana para vocês. E já começando de agora, os agradecimentos, agradecer a toda a galera que veio lá do Marcode, comentou no último vídeo. Um agradecimento também ao pessoal da Niga Nerdola, da qual eu entrei recentemente, estamos aí participando de algumas lives. Tá? Agradecer a todos o espaço, especialmente ao Marcode, essa sua fanbase incrível. Tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Fubá em comparação a uma outra obra do Schwarzenegger, que é o True Lies, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao Ingresso Geek. Bom, gente, como o Jonas falou, eu sou a Nath. Jonas, antes de eu começar a te fazer as perguntas sobre as duas obras, eu gostaria que você falasse um pouco da sinopse dessas duas obras. Falando primeiro sobre o True Lies, que é de 1994, é do diretor James Cameron. Tá? Nessa obra, o Schwarzenegger, nesse filme, o Schwarzenegger ele é um agente secreto e ele é casado, ele tem 17 anos já de carreira e ao mesmo tempo que ele é um agente secreto, ele também é um grande pai de família. Só que aí, essa carreira dele vem trazendo problemas para dentro do casamento, de interação com a sua família, e daí é onde desenrola todos os seus problemas, a tentar solucionar tanto os problemas do mundo, né, salvar o mundo, quanto também de salvar o seu próprio casamento e lidar também com as frustrações da sua esposa, e também com o problema também de criação com a sua filha. Já em Fubá, nós já acompanhamos um personagem também do Schwarzenegger, mas veterano, praticamente ali nos seus momentos finais da sua última missão, onde ele já está prestes à sua aposentadoria depois de 40 anos de serviço na CIA. E dali ele acaba descobrindo que tem mais uma nova missão, um fantasma do passado, volta para assombrar, na verdade vem na figura do filho de um dos donos de um cartel de drogas que ele matou. E por ser muito íntimo do filho desse dono de cartel, ele é obrigado a dispensar a sua aposentadoria e continuar ativa para mais uma missão. E é nisso que ele também encontra a sua filha, que da qual ele não sabia, também faz parte também uma agente secreta da CIA. A diferença é que nesse ele já está com o casamento já falido já há 15 anos, né? Uma certa pegadinha aí. Então a série Fubá ela vai desenrolar dentro desse âmbito dele tentar resgatar a convivência e o amor e a admiração da filha dele, assim, e tentar também chegar à conclusão da sua missão e a sua desejada aposentadoria. Bem bacana, hein? A sinopse, ó. Se você ainda não viu, vá lá assistir. Vamos lá, Jonas. A primeira pergunta é: há pontos em comum entre essas duas obras? Então, como eu disse, na própria sinopse ela já deixa assim, um bom gancho, que é a base tanto da série quanto do filme, que é a base familiar, é o resgate de uma base familiar. A diferença é que na série Fubá, a família dele já está praticamente delapidada. Né? O casamento dele ele já é divorciado há 15 anos, então ele já não convive mais no seio da família dele, ele tem uma família imaginária, e em True Lies ele tem a família, mas é uma família também que para ele também é uma família imaginária, porque na cabeça dele ela está funcionando, ela funciona, sendo que a realidade ela tem vários problemas. Né? E outros pontos que são parecidos é a questão dele já dele ser um agente secreto, da própria equipe dele ali, e tem vários easter eggs, várias coisas que conectam uma série à outra ali, e a própria dinâmica também de ser uma série tanto para ação, assim como o filme também é bem mais puxado para ação, e ter ali os elementos de comédia, são coisas bem que fazem, né, tem uns alívios cômicos ali bem evidentes. Ah, sim, entendi. Então, realmente, né, o Jonathan explicou aqui os pontos em comum entre essas duas obras. Agora, Jonas, eu quero te perguntar o seguinte: os acertos e os erros são, no caso, os principais fatores que diferem essas duas obras? Sim, porque no True Lies a gente vê um trabalho brilhante, né, do James Cameron, tanto como roteirista como diretor. Tá? É um filme que ele envelheceu muito bem, praticamente um filme atemporal ali, para você sentir alguma coisa da década de 90, é mais pelos aparelhos, algumas coisas assim mais tecnológicas do dia a dia, como celulares, relógios,
monitores, então são nesses pontos que você tem o efeito do tempo. Mas o filme em si e a própria estética do filme, a própria produção de ação, as cenas como elas são feitas, né, os efeitos visuais, são atemporais. O filme envelhece muito bem. Já em Fubá, eu já acho isso um ponto negativo. Tá? Eu particularmente eu não gostei muito das cenas de ação. Eu achei que elas foram mal, assim, elas não é que sejam mal feitas, mas elas têm um tom, parece que elas não são levadas muito a sério, elas não empolgam. Tem uns cortes assim, tem uns cortes cômicos que aliviam demais o peso dos acontecimentos nas cenas, então isso acaba, para mim, prejudica o ritmo de um filme de ação, onde você não tem aquela coisa da empolgação da ação, de você torcer pelo herói, e também por não ter a sensação de perigo. Tá? Um acerto grande que é em True Lies e um erro que, também é a mesma base em Fubá, que é a questão da família, onde ele é um agente secreto, né? No True Lies a esposa dele não sabia, e com isso afeta o casamento dele, e aí ela ao ponto dela se sentir morta e tudo mais, e ela querer uma aventura, ela querer ser relevante tanto para o marido quanto até mesmo para o mundo, porque ela faz cada vez, à medida que o tempo vai passando, ela se sente cada vez mais inútil, cada vez mais dentro de uma rotina inerte. Né? E com isso ela acaba se descobrindo com uma pessoa aleatória que aparece na vida dela, com uma pequena brecha. Ela vai descobrindo esses pontos e ela vai ganhando, a personagem em si, ela vai se aplumando, né? Ela vai se tornando uma mulher forte, não ao ponto de ser uma mulher empoderada, mas sim uma mulher que tem uma garra, uma força, uma determinação dentro dela. Diferente em Fubá, que ali você já tenta ver uma própria dinâmica entre pai e filho que está ali meio que detonada. Né? É uma filha que praticamente sente que o pai está ausente, isso é um ponto para ela muito negativo. Porém, ela como é um estereótipo, seria bem um estereótipo, mas é bem aquela clássica personagem que nós temos hoje em dia, da mulher forte, empoderada, porém extremamente arrogante, extremamente dotada de inteligência, força bruta, independência, e isso acaba, em certos pontos, justamente para a própria série também ficar se alongando um pouco, acaba se tornando ela uma personagem em vários momentos sendo hipócrita, onde ela aponta diversas vezes o erro do pai, o que ele fez para que a própria relação dele chegasse a esse ponto de colapso, mas ela é incapaz de fazer os acertos dela. Então ela reclama daquilo que o pai fez com ela de errado e ela persiste no mesmo erro, somente só para agredir o pai em si. Então, para mim, esse é um dos grandes erros em Fubá. E também foi o ponto que eu falei, a questão do excesso, às vezes, de comédia em certos pontos. A comédia em Fubá, em certas cenas, a dinâmica entre a própria equipe é muito boa, mas infelizmente acho que não seria nem culpa nem da atriz, né? Mas da própria personagem em si, eu acho que ela acaba sendo um ponto negativo na interação da equipe. Ela quebra um pouquinho essa dinâmica. Entendi. Jonas, eu queria te perguntar o seguinte, na sua opinião, né, você acha que a série Fubá se escora demais nos fanservice e no easter eggs? Gente, desculpa falar assim, porque, né? Eu queria saber. E se sim, você acha que isso ajudou ou prejudicou a série? Sim. Essa série, ela fica muito escorada, principalmente no aspecto da comédia, nos fanservice e nos easter eggs. Ali, faz muito fanservice em relação ao True Lies, né? Você tem ali até você tem a volta de um ator que a gente já não via em algumas produções há um bom tempo, que era o Tom Arnold, que é parceiro do Arnold Schwarzenegger no True Lies, que faz o personagem do Gibbs, o parceiro dele. E Fubá, ele regressa ali mais ou menos no final, se faz memória, entre o final do 4º episódio e o 5º episódio, ali onde eles estão resolvendo, que é o torturador, né? E ele é fundamental para a resolução do problema da leucemia da neta dele. E outros pontos também que a gente traz bastante. Mas a própria base da história é um fanservice em si, né? E já os easter eggs, você tem um ali que é muito evidente, que é quando ele tem uma cena de relação sexual com a ex-esposa no veleiro, e é praticamente eles replicam, né, é uma refilmagem de uma cena dos irmãos gêmeos,
que é quando o personagem do Schwarzenegger, o Julius, quando ele perde a virgindade, e aí a moça aqui olha assim como se estivesse muito satisfeita, e ele com aquele sorrisão dele abestalhado. Então é a mesma cena, entendeu? E eles refilmam ela nessa série. Entre outros easter eggs e outros fanservices. Assim, eu em relação ao fanservice e o easter egg, eu acho que tem que ser acho que isso tem que ser dosado e tem que ser, praticamente tem que ser posto em doses homeopáticas. E tem que ser criado umas situações que fiquem legal, que compensem, que até você na hora ali você nem repare que aquilo é um fanservice ou um easter egg. É mais ou menos como se fosse fazer um exercício de reflexão após você assistir, né, as obras, e aí depois você fica passando aquelas cenas na sua cabeça e fala, caramba, pô, eles fizeram referência a tal filme, a tal obra dele, é referência a tal filme da qual, pô, eles se basearam nisso, naquilo. Então eu acho que isso é legal. Agora, quando a coisa fica muito na cara, você parece que se desconecta da obra, exatamente da obra que você está vendo, e você praticamente remetido à obra da qual eles estão ali jogando muito na cara aquele easter egg, aquele fanservice. Eu, particularmente, pra mim, eu acho que isso é uma quebra na experiência. Te tira um pouco da série. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Aliás, são 3 que você falando assim, eu fiquei um pouco curiosa. Como eu não vi esse tipo de filme, eu não, como eu falei, eu queria que você falasse um pouco, Jonas, da trilha sonora. Ele tem trilha sonora? Tem algum... Sim. No True Lies já é uma terceira, se não falar mal, já é a terceira colaboração do James Cameron com o Brad Fieldman, se eu me lembro bem o nome desse compositor, que é o mesmo dos 2 primeiros filmes do Exterminador do Futuro, e depois ele volta para fazer a trilha também do True Lies. É uma trilha, eu acho, bem pontual, né? Ela ajuda bastante tanto nos momentos de ação, ela tem umas inserções bem legais nos momentos assim, que tem um pouco mais de um drama mais romântico. Ela embala bem, ela nesses momentos ela é uma trilha discreta, até bem baixinha ali, ela fica bem misturada aos diálogos, você escuta de leve, então ela cria um clima de romance bem legal. E nos momentos de ação ela é bem vibrante. Não é uma série que tem músicas, né, como a gente fala assim, soundtracks, né? Ela não tem muito disso. Diferente do Fubar, que aparece bastante essas músicas, principalmente em alguns momentos assim meio que espaçados na série. E a trilha em si, como qualquer outra trilha de série, ainda mais dessa assim, que é uma trilha de comédia, é aquela trilhazinha bem pontual, daquele onde ela vai ditar os momentos cômicos, né, os diálogos que seriam para serem mais engraçados, essas inserções de comédia nos pontos de tensão. É uma trilha assim que não é boa nem ruim. Ela cumpre a sua função, mas eu acho que ela não é muito relevante. Prometo agora, vão ser só 2 perguntas. A primeira pergunta é uma curiosidade mesmo, tá? Eu não sei se aparece, provavelmente deve aparecer sim, a classificação etária. Você acha que é um filme para adolescente ver ou não? No caso, as 2 obras? Isso, você fazendo um comparativo. Olha, então, o True Lies, eu não lembro exatamente qual é a classificação dele. Eu acho que pra mim, na época, eu sinceramente não lembro, porque esse filme é de 94, então eu tava com 6 anos quando ele foi lançado. Então eu nem passei de longe do cinema, né? Eu lembro quando eu vi ele a primeira vez, eu tava que naquela época levava muito mais tempo, né? Era videolocadora, então levava praticamente de 1 a 2 anos pro filme vir para as videolocadoras. Então eu lembro quando eu assisti esse filme, eu tava mais ou menos ali entre 7 e 8 anos. Quando eu assisti esse filme, tinha uma parte em si que a minha mãe ela editava, que era justamente a cena onde a esposa dele, né, depois que o Harry Tasker, né, que é o personagem do Schwarzenegger, ele descobre todo o envolvimento e tudo mais, ele tenta dar para ela a aventura que ela queria, então ela tem uma cena ali onde ela tem que fazer uma dança erótica. Então era uma coisa que minha mãe, na época, ela mesma fez a censura, né? Então ela fez um corte, eu lembro que ela tinha 2 versões, que era a versão, né? A versão original, a versão sem corte, e tinha a versão com corte, que era a minha. Então eu lembro que eu só fui ver o filme inteiro na íntegra, só lá depois, quando eu já tava com uns 12, 13 anos, foi quando eu pude começar, quando realmente eu fui ver o filme inteiro. Então assim, pra mim eu acho que a classificação dele entraria mais ou menos entre 12 e 14 anos.
A série Fubá, a classificação indicativa dela na Netflix, eu acho que ela também está regulando por isso, entre 14 e 16 anos. Eu não me recordo bem, tá? Mas tanto um quanto o outro, tá? O True Lies em si, como eu falei, eu vi já na infância, então é só para realmente não... eu até deixo ver porque é um filme que tem bastante ação, é muito legal, tem um exemplo ali masculino e feminino muito bom, é um filme que ele é sobre família, tá? É um filme conservador, sobre família, sobre o resgate de valores familiares. O personagem da Jamie Lee Curtis é sensacional, porque assim, ela mostra como é uma mulher, mesmo que se sentindo extremamente largada pelo marido, né, pela ausência do marido, ela ainda preserva dentro dela os valores morais de um casamento, de uma mulher casada. E a felicidade que ela quer, ela não quer só como ganho pessoal, mas sim como ganho também como casal. Então, várias vezes o filme ele mostra isso. Então, eu acho que é legal. É um filme que, pra mim, realmente ele é um filme de família, tirando essa sequência em si só da dança. Já a Fubá também tem esse problema. Eu acho que, se não for memória, no episódio 3 também tem uma cena ali onde a própria filha do Schwarzenegger ela aparece. Também cara, assim, também é uma referência a True Lies, onde ela vai fazer toda uma sensualização para poder obter uma informação lá, e ela nessa série ela não é amarrada a esses valores morais e princípios como o personagem da Jamie Lee Curtis no True Lies. Ela vai até o fim, como ela deve ir para cumprir a missão, acaba atraindo o futuro noivo. Então também é uma cena também que eu não recomendo. Se for ver na presença de uma criança, dá uma cortada aí. Então é mais ou menos ali na metade do terceiro ou do quarto episódio, agora não me recordo, mas é mais ou menos por ali, nesse meado. Agora, de resto, como eu vi legendado, tá? Eu não sei como está na dublagem, pelo menos na versão original, na versão do áudio original, não há tantos palavrões. Tá? Tem algumas referências ali, tem algumas falas ali que tem até umas falas de duplo sentido e algumas coisas mais de cunho sexual, mas não nada tão explícito. Então, na dublagem, eu não sei como está. Então, eu recomendo, tanto pais, tanto mães, que assistam primeiro, vejam como está o teor da dublagem, ou da própria legenda mesmo, se assim for, se assim desejar, e julguem se vai deixar ou não uma criança, um espectador menor de 14 anos assistir a série. Tudo bem, então eu achei essa pergunta que fala sobre a classificação etária muito importante, tá? Ele é classificado um filme de ação, correto? Um filme Sim. Não, é série, né? Tanto a série quanto o filme são ação e comédia. Então, geralmente, né, por ser um filme de ação, os pais, às vezes eu vejo, no filme de ação... Não, mas eles não, em relação à ação, não há a questão da violência em si, não há tanto, é uma série até que tanto a série quanto o filme, não há cenas assim tão impactantes em termos de violência gráfica, em termos de violência física. Tem bastante tiro, bastante facada, bastante bomba, bastante porrada, mas a violência em si, muito gráfica, assim, não tem. Então, não é nada que deixe ninguém impactado, muito pelo contrário, até é bastante vibrante em relação a isso. É bem divertido, então, nesses pontos, todos os dois. Então, Jonas, agora vamos para a parte de conclusão, suas considerações finais, tá? Para conclusão, assim, hoje True Lies ainda é um excelente filme. Tá? É um filme que é quase irretocável, tá? Tem lá seus problemas, normal, como todas as obras não são perfeitas, por isso eu classifico até como quase irretocável. Tá? Já a Fubá, para mim, ela tem bastantes problemas, tem muitos problemas, ela não é uma série ela é uma série que não me agradou. Tá? Eu cheguei até o último episódio com muito esforço mesmo. Tem alguns pontos legais, se eu dizer assim, o sexto episódio foi o único episódio que realmente eu gostei do início ao fim. Os outros episódios, eles têm um certo... você começa a gostar do episódio, ele acontece algumas coisas que fazem você sair da história novamente. Então é uma série assim, bem cansativa. Tá? Poderia ter sido menor, eu acho que 8 episódios foi muita coisa para pouca história. Uma série, acho que de 4 episódios ali, ela resumiria bem, seria direto ao ponto, e eu acho que ela passaria bem a sua mensagem, e acho que não estragaria tanto a personagem. Eu acho que ela teria sido melhor aproveitada
se fosse numa série mais enxuta, assim como os outros personagens também. Tá? E de um certo ponto também ele é bastante previsível. No quarto episódio você praticamente já sabe o que vai acontecer lá no final. Então por isso que me fez chegar ao oitavo episódio com bastante esforço, como se fosse uma corda quase que me puxando para chegar até lá. Mas, por sua conta e risco, vale a ver, é uma série que tá tendo bastante audiência, tá dentro ali do top 10 entre as séries aqui no Brasil. Então, pra mim, foi uma série nota... Anota. Ih, 4. Então, uma série nota 4, abaixo da média. Não tá por conta de alguns pontos isolados bons que eu achei. Da série, né? Isso, da série. Mas... E a outra obra, você dá conta? Pô, True Lies, cara, True Lies pra mim é nota 9, cara. Não tem então, como. Vocês estão vendo filme aí, né? True Lies é um filme que definiu muita obra, né? Teve muitas coisas que vieram, né, inspirado em True Lies, principalmente desse gênero de comédia com agentes secretos, com essa dinâmica de agente secreto com família, com esposa, com namorada. Então veio muita coisa depois de True Lies. True Lies abriu portas. E o próprio Fubá é um derivado da base da história do True Lies. Então, cara, não tem como avaliar por menos. E como eu disse, é um filme praticamente irretocável. Entendi. Bom, gente, então esse foi mais um vídeo, tá? Fubá versus True Lies. Então, Jonas. Bom, galera, é isso, tá? Espero que tenha gostado também desse vídeo. Deixe o seu like. Quem não deixou lá no início do vídeo, deixe agora. Essa é a hora, são os últimos instantes para deixar o seu like, tá? Comente também, quero saber a sua opinião sobre essas duas obras, tanto com o filme True Lies de 94, como a série Fubá da Netflix de 2023, que é muito importante, sobre a qualidade do vídeo, sobre a qualidade do que está sendo falado aqui, tá? Vou lá olhar, vou comentar, se não for eu, vai ser minha assessora aqui de imprensa, tá? E quem não é inscrito, se inscreva também, tá bom, galera? É isso, tá ok? E até o próximo vídeo. Esse foi mais um Ingresso Geek. Tchau, tchau!